Então, ó, o Inmetro, em 2015, cobrou a mesma coisa, muito parecido. Se você olhar, ó, 2008, 2015, continua caindo igual. Dá uma olhada aí. Olha lá, pessoal, ele fala aqui que o ML é uma linguagem de modelagem unificada, ele bota até inglês e em português, para garantir mesmo que você sabia o que era o ML, né? É considerada uma linguagem visual, isso aqui é bem importante, tá? Nem falei, mas ela é uma linguagem visual, ela possui notações visuais, é uma linguagem gráfica. Então o ML é para você bater o olho e ver desenho mesmo. Legal? Por isso que as questões de prova às vezes botam desenhos de diagramas e você tem que responder como seria o código daquilo, por exemplo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Bacana? E aí ele fala, ó, cada elemento gráfico do ML possui uma sintaxe e uma semântica. Na modelagem de sistemas com essa linguagem, a utilização de diagramas é muito importante e auxilia o desenvolvimento. Em se tratando de diagramas, eles podem ser estruturais ou comportamentais. Legal, a gente já viu isso, né? Pessoal, estrutural é estático ou é dinâmico? Estático, né? E comportamental são os diagramas dinâmicos, são os aspectos dinâmicos do teu sistema. Por quê? Porque geralmente o diagrama estático, estrutural, é estático porque é em tempo de compilação. Não precisa que teu código esteja rodando. Bacana? Já os diagramas comportamentais, eles dão uma ideia de interação, ou seja, dão uma ideia de teu código estar sendo executado naquele momento. Bacana? E os de interação, mais ainda, dão uma ideia de objetos interagindo da tua aplicação. O diagrama de sequência ele vai mostrar mensagens entre objetos. Tá? Lembrando sempre que existe a diferença entre interagir e iteragir. Tá, pessoal? Interagir, trocar informação com alguém ou com alguma coisa. Iteração é uma estratégia de resolução de problemas em passadas. Você tem aí, por exemplo, um for é uma iteração, um loop. Não é isso? Beleza. Então, quais desses diagramas aqui, pessoal, ele pergunta que são... Qual desses não é são estrutural, né? Não, qual desses não é estrutural? Objeto é estrutural? Pacote é? Interação é? Existe diagrama de interação? Existem 4, né? Não existe o diagrama de interação, na verdade. Então, nem existe diagrama de interação. Existe um diagrama de interação geral. Existe esse, mas não existe de interação puro. Componente é? Estrutura composta é? Outro dia um cara me falou que estrutura composta era comportamental. Eu quase dei nele. Pô, estrutura composta. Estrutural, amigo. Beleza? Então, olha lá. Interação. A ESAF cobra os mesmos conceitos. Eu estou trazendo aqui um pouco repetitivo para você ver como cada banca cobra cada coisa. Beleza? É muito repetitivo e elas cobram da mesma maneira. Pessoal que está se preparando aí para o CGU ou para a SUSEP também, dá uma olhada. A questão da ESAF aí de 2008. Pode? Aí ele fala aqui, ó, a linguagem ML emergiu como notação de diagramação de padrão, de fato e de direito. Só um adendo a isso aqui, pessoal, que a ideia no início da ML foi unificar porque estava uma torre de Babel de linguagens, os métodos de modelagem, né? Cada uma pessoa que trabalhava numa empresa trabalhava com um método diferente. Então a ML passou por uma série de etapas aí. A primeira foi unir tudo, unificar. Primeiro a gente tinha uma desfragmentação, né? Cada um fazia uma coisa. Então a gente teve uma unificação. Depois disso a gente teve uma padronização da linguagem. Ela virou um padrão aberto da OMG. Depois disso a gente teve uma industrialização da linguagem. Então foi fortalecendo a ideia aí do ML. Legal? Então, olha só, de fato e de direito. É um padrão de fato e de direito. Hoje é considerado realmente um padrão a ser seguido de modelagem de sistemas. Beleza? Aí ele fala, para modelagem OO, dessa forma, a sentença que conceitua apropriadamente o ML, segundo a OMG, Object Management Group, é... Outro adendo, a OMG é um consórcio de algumas empresas, tá? Sem o site lá na internet você pode ver, e ela detém vários padrões relacionados à orientação a objeto. Por exemplo, Corba, você já deve ter ouvido falar. O Corba, por exemplo, também é manutenido pela OMG. Então, pessoal, dentre as opções aqui, qual que eu posso descartar? Duas que eu posso descartar direto, de cara. Aí né? Método e método. Quando ela não chama de metodologia, ela chama de método, tá? Mesma coisa. Outro dia o Bernardo, inclusive, me mostrou que lá no edital da SUSEP, não foi isso? Tava escrito assim, metodologia UML. No edital tava escrito isso. Eu quase tive um infarto quando vi aquilo lá. Porque, pô, no edital não pode cobrar isso. Aí você ainda falou pra mim na época, pô, eles devem considerar o UML metodologia. Eu falei assim, não consideram não, porque eu já vi questão que eles não consideram não. Beleza? Então, ó, método. Método comum. Descarta direto. Outra coisa, processo de especificação. Não é um processo. Sabe que não é método, metodologia, processo, procedimento, não é nada disso.
Ficamos entre duas aqui, ó. Linguagem para implementar conceitos de OO. Seria isso? Não só. Para implementar. Qual seria uma linguagem para implementar conceito de OO? Java. Né? Uma linguagem de programação OO que você usa para implementar realmente algum conceito de OO. No caso do ML, sobrou a D. Linguagem visual, gráfica ou visual, com notações gráficas, como a banca quiser te cobrar, para especificar, construir e documentar artefatos de sistemas. A única opção possível aí. Legal? Tranquilidade, né, pessoal? Tranquilinho. Passeio sábado. Falando de UML, que agradável. Dá uma olhada mais a questão lá. Eu acho que seria o FBA, né? Eu botei o BBA aí, mas deve ser o FBA de 2014. Dá uma olhada. Qualquer coisa entra com recurso, né? Lê até o final. 1 dos 13 mais 1. Aí embaixo ele fala, incluindo mais um último diagrama. Aí te quebra. Eu faria uma questão assim, só para derrubar os caras aqui. Vou fazer isso. Olha lá. Marque C se a proposição é verdadeira e S se a proposição é falsa. Pessoal, 1 dos 13 diagramas definidos na versão 2. Tá certo isso? Mas tem um outro erro na questão. Qual que é? Pois é, se a gente continuar lendo, ele vai falar o seguinte, 13 diagramas, beleza, um deles é o de caso de uso, né? Peraí, diagramas definidos na versão 2, blá blá blá, é o de caso de uso. Um dos 13, é. E nesse diagrama, um ator pode representar o papel de um ser humano. Pode, pessoal? Pode, a gente vai ver hoje isso, mas pode, geralmente é, né? Ou um dispositivo de hardware? Pode, né? Pode ser uma impressora, o ator, sei lá, pode ser, sem problema. Ou dispositivo de hardware desempenhando o sistema, mas nunca um outro sistema. Errado essa parte, porque ele também poderia ser um outro sistema. Errou 2 vezes aí. O FBA, eu acho, 2014. Tem um exemplo daquele de cartão de crédito. Sistemas de cartão de crédito, sistema do Serasa, do SPC, qualquer outro sistema de crédito que você possa acessar. Beleza? De novo, aí, a ESAF é meio filha da mãe, né? Vou falar, vai que o pessoal tá de casa lá do online, vai falar, tá falando palavrão. É a minha filha da mãe, né? Olha só a questão que ela cobra aí, no DENIT, cobrou no DENIT. Geralmente a ESAF tenta te enrolar com um vocabulário que ela acha mais rebuscado, mas na verdade é só para te enrolar, né? Na verdade ela bota um monte de opção que não tem nada a ver com nada. Dá uma lida aí para você ver se você mata essa. Vamos lá. Qual que vocês marcariam aí? A UML, a maré. A UML é. O que a UML faz aí? Qual que vocês marcariam? B. Ah, mas alguém marcaria outra? A. Vamos ver aqui. Vamos ver pelo absurdo, né? Ele fala na letra C aqui. A UML retrata critérios de codificação de segurança de objetos. Pessoal, ele está dizendo que a UML te diz como você deve tratar segurança na implementação de objetos. Nada a ver, né? Na D ele fala, a UML estrutura objetos de codificação orientado a usuários no sentido de estratificar códigos inconsistentes. Tem código no UML? Então, beleza, parte para a próxima. Na letra E ele fala, retrata estrutura de código orientado a objeto. Retrata estrutura de código orientado a objeto? Peraí, vamos continuar lendo. No nível exatamente abaixo do próprio código. Isso aqui seria código de máquina, né? Abaixo do código do teu sistema, que eu saiba, é assembly, é código de máquina. Legal, então vamos ver a A e a B. Na A ele fala, retrata a estrutura do código orientado à linguagem do nível definido pelo usuário. E na B ele fala, retrata a estrutura do código orientado ao objeto no nível exatamente acima do próprio código. Pessoal, a resposta aqui, a ideia que ele está querendo falar do UML é, você tem o seu código. Se você tivesse o seu código de maneira abstrata, você estaria um nível acima dele. Beleza? Um nível acima é uma abstração do seu código, que é a ideia do ML. É o modelo. Você tem um modelo do seu código, então a resposta aqui é a letra B. Tá? Na letra A, ele está te dizendo que quem define é o usuário. O usuário define como que vai ser o código. Você está definindo como vão ser seus modelos. Beleza? Depois o programador vai definir, a partir daqueles modelos, como vai ser o código. Não é o usuário que está definindo isso. Beleza? Tranquilo? Foi mais difícil até agora, eu acho, né? Legal?
Tranquilo. Então, isso são os conceitos básicos da linguagem UML. Com isso que a gente viu até aqui, eu faço que 200 questões você é capaz de resolver. Não estou exagerando. Se você pegar lá no site Questões de Concurso, lá, que é um site que tem bastante questão, se você for procurar por questão de UML, um monte você vai ver que caem sobre esses conceitos iniciais aqui. Eu peguei alguns exemplos, alguns de cada banca e tal, para te dar uma pincelada em como é que são esses conceitos. Mas eu queria falar com vocês hoje de dois principais diagramas. O diagrama de classe e o diagrama de caso de uso. Tá? A gente vai falar de alguns detalhezinhos deles aí que eu até então nunca vi cair muito em concurso, mas já vi questão, trouxe as questões, tem umas questões mais interessantes aí para a gente fazer. Legal? O diagrama de classe, pessoal, é o principal diagrama do UML. Tá? É o primeiro que geralmente é feito. Legal? O diagrama de caso de uso também, né? Mas o diagrama de classe é mais usado. O Martin Fowler, até no livro dele, diz que ele não gosta muito do diagrama de caso de uso. Ele até fala no livro dele que o diagrama de caso de uso é um diagrama pouco usado. Ele fala, não serve para muita coisa, eu não gasto muito tempo com ele, porque eu gasto mais tempo com o diagrama de sequência e diagrama de classe. Mas cai em concurso, então a gente tem que saber. Aqui eu trouxe para vocês um resumo do diagrama de classe, dos relacionamentos que existem entre os itens do diagrama de classe. O que vai ter no diagrama de classe? Classe e relacionamentos. Beleza? Classe. Pessoal, classe é caixinha no diagrama de classe. Legal? Ponto. Além disso, a gente pode ter interfaces no diagrama de classe, que ou vão ser bolinhas, como a gente vai ver daqui a pouco, ou vão ser caixinhas com estereótipo. O que é estereótipo? Sinalzinho de menor, menor, maior, maior. Legal? Então aqui a gente está vendo alguns relacionamentos, tá, pessoal? Generalização, agregação, composição, eu vou falar disso daqui a pouco. Associação, a gente tem aqui uma classe com estereótipo, estereotipado, ou entity, só para dar alguma informação específica. A gente tem uma classe abstrata aqui. Pessoal, notação da classe abstrata é nome em itálico, tá? Esse nome aqui, se você der um zoom aí, você vai conseguir ver. Eu estou olhando ali, mas não dá para ver direito não. Book está em itálico. Aqui em cima, que tem um retorno aqui para mim. Book está em itálico, beleza? Então, se você dar um zoom aí, você vai ver que está em itálico aí desse lado. Além disso, você vai ter atributos e operações também na sua classe. Aqui nem tem operações, né? Aqui só tem os atributos. Relacionamento de dependência, composição, estereótipo, etc, etc. Esse é a cara de um diagrama de classe. A gente vai discutir alguns dos conceitos que existem no diagrama de classe daqui a pouco. Mas o principal de você saber é que existem 3 compartimentos. Nome da classe, nome dos atributos e nome das operações que vão existir. Isso é muito simples, é muito fácil, todo mundo sabe isso. Legal? Operações ou métodos, atributos ou propriedades, como você quiser chamar. Mas existem só 3 compartimentos, pessoal? Existem 4 compartimentos. Beleza? Concurso não costuma cobrar muito, mas existe um 4º compartimento na UML que são as constraints. Beleza? É bom que você saiba, porque hoje em dia os concursos estão entrando cada vez mais no nível e a gente está no GAT e a gente está entrando cada vez mais fundo no nível dos assuntos aí. Existe um quarto compartimento, tanto que uma vez uma questão da FCC, se não me engano, discursiva, falou o seguinte: cite os 3 principais compartimentos de uma classe no ML. Ele até tirou de fora esse quarto aí, para você não precisar se preocupar com ele. Mas só para você entender, aqui a gente tem uma classe estudante, student. E a classe estudante tem 2 atributos, nome e o student ID, deve ser, né? Tem um tralha aqui, deve ser um número de estudante qualquer. Tem método aqui, pessoal? É obrigado a ter método? Não é. Beleza? Você pode botar um compartimento vazio para métodos, não é obrigado. E no 4º compartimento eu estou colocando as constraints. O que são essas constraints? São regras, são obrigações que essa minha classe deve ter. Aqui nesse caso, para o cara ser um estudante, ele tem que ter 18 anos ou ser mais velho. Legal? Nesse tipo de students aqui, ele tem que ter essa restrição específica aqui. E eu vou colocar essa informação no 4º compartimento. Um texto em formato livre, tá? Eu vou digitar um texto em formato livre, podendo ser uma expressão, uma oração ou um breve parágrafo até o que vier, que eu quiser colocar naquilo. Tá legal? Tranquilo? Só para vocês entenderem. Pessoal, aqui a gente tem um relacionamento entre essas 2 classes. Qual que é esse relacionamento? Uma associação. Associação é um relacionamento normal entre 2 classes. É uma seta cheia. Legal? Mas aqui a gente tem, entre estudante e curso, saindo tracejado uma outra classe. O que é isso aqui?
uma classe associativa. Beleza? Isso significa que eu estou relacionando essas duas classes e o relacionamento delas geralmente é N para N. Então eu crio uma classe no meio para eu conseguir juntar as duas informações das duas classes. Igual tabela em banco de dados. Você tem uma tabela com a outra relacionamento N para N, você cria uma tabela no meio. Não é isso? Beleza? Então, o nome disso aqui o nome desse compartimento é responsabilidades ou constraints. Além disso, a gente vai ter no diagrama as classes abstratas, que você vai ter o nome em itálico delas, e as interfaces que não são classes, são interfaces. Mas você pode representar elas com esse estereótipo aqui. Olha lá, menor, menor, interface, maior, maior. Quando você olhar uma caixinha que tem essa cara aqui, interface escrito, ela não é uma classe mais, ela é uma interface. A diferença é que a interface só define os métodos e a classe implementa os métodos. A classe abstrata fica no meio do caminho, pode implementar ou pode só definir esses métodos. Legal? Sei que a maioria de vocês já sabe esses conceitos que eu estou falando, só repetindo aí para ficar bem claro. Beleza? Você pode representar assim ou assim, não tem problema. Pessoal, qual é o nome desse relacionamento? Generalização é um outro ou especialização, boa sol, que vai representar sempre um relacionamento de herança, na verdade. Na verdade, o nome do relacionamento é generalização e especialização, mas vai representar o conceito de OO que se chama herança entre duas classes aqui. Bacana? Legal. Além disso, pessoal, a gente pode ter a visibilidade entre os atributos aqui das nossas classes. Atributos ou operações. A gente tem essas 4 possíveis visibilidades no ML, tá? Pública, protegida, pacote ou privada. Durante as questões a gente vai mencionando melhor cada uma dessas visibilidades aí. Mas, ó, pública, sinalzinho de mais. Tralha, sinalzinho de visibilidade protegida. Sinal de tio, pacote. Sinal de subtração, privada. Legal? Você pode botar isso tanto em atributos quanto em operações. Sem problema nenhum. Só botei 2 OBS aqui para a gente tomar cuidado com 2 coisas. A visibilidade protegida no Java e no ML é diferente, beleza? No Java a gente só vai considerar, quando é protegida, o atributo só vai ser visível para a classe e para as subclasses. No ML, para a classe, para as subclasses e para o pacote. Legal? Ela é menos restritiva no caso do ML aqui. Beleza? Então ele fala, além disso, cuidado com a visibilidade privada na SysGran Rio, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês também. Tranquilo, pessoal? Então tá. Além disso, já foi cobrado algumas vezes em concurso também essa notaçãozinha aqui, que é o qualificador de associação. O que é isso? Cai menos. No básico eu menciono muito rápido isso aqui, mas só para você entender. Olha aqui, eu tenho entre um cliente e uma ordem, né? Um cliente pode fazer vários pedidos. Vamos chamar a ordem de pedido aqui, né? Um cliente pode ter vários pedidos, não é isso? Eu tenho uma navegabilidade aqui, uma cardinalidade aqui de 1 para muitos, né? Um cliente pode ter vários pedidos, pode fazer vários pedidos. Mas, pessoal, eu posso querer mostrar que para cada pedido do meu cliente eu tenho um número específico de pedido. Então, o que eu faço? Eu represento isso desse jeito aqui embaixo. Eu estou dizendo aqui o seguinte, um cliente com uma ordem de pedido tem um pedido representado. Então, onde eu tinha um relacionamento de 1 para N, eu transformei num relacionamento de 1 para 1, com a associação qualificada, com o qualificador de associações. Legal? Já vi cair em concurso ele te mostrar isso aqui e te perguntar o que é isso? É um qualificador de associações. Você simplesmente está dizendo o seguinte, eu tenho um relacionamento sim, 1 para N desse cara aqui, mas para cada N que eu tiver aqui no meu cliente, eu tenho um atributo que identifica um daqueles N relacionamentos que eu tenho. Beleza? E nesse caso é o número da ordem, que é o inteiro. Legal isso aqui, pessoal? Deu para entender? Eu explico de novo se for o caso. Beleza? Então é isso. Sempre que eu botar um qualificador de associação, eu mudo a cardinalidade aí entre as minhas classes. Beleza? Legal. Além disso, a gente tem uma classe template. Isso aqui eu nunca mostrei no curso completo para o pessoal. Tá? O que é isso? Olha só a notação dela aqui. Você vai colocar um retângulo tracejado em cima da tua classe. Significa que a tua classe pode ser parametrizada. O que é isso? Por exemplo, uma coleção no Java. A coleção no Java, você não pode ter uma coleção de pessoas ou uma coleção de carros? Pode, né? O Java te permite, porque ele tem polimorfismo o quê?
Polimorfismo paramétrico. Né? Isso que é um tipo específico de polimorfismo chamado polimorfismo paramétrico. Mais pra frente eu vou falar, devo mencionar isso aí para vocês aqui no GAT. Tá? E aí o que você pode fazer? Você pode pegar a classe e parametrizar ela. Nesse caso a gente representa a classe desse jeito. No caso do Java lá, array pode receber um integer expression qualquer e vai ser parametrizado especificamente. Beleza? Então classe template, é um elemento parametrizável. Uma classe template é uma classe que pode ser parametrizada no momento que ela foi instanciada. Em Java e em C++, isso aqui é muito usado para coleções em geral. Tranquilo, pessoal? Beleza. Além do mais, a gente tem o conceito que eu falei para vocês, a classe associativa. É uma classe no meio entre duas classes. Então a gente tem empresa e pessoa. Uma empresa tem várias pessoas. Uma pessoa pode trabalhar em várias empresas durante a vida dela, não é isso? Então o que a gente faz? A gente cria uma classe associativa no meio e coloca qual é o salário, qual a data que ela trabalhou naquela empresa, outros atributos. A classe associativa vai ter atributos. Tá? Já vi numa questão perguntar, a classe associativa não tem atributos e operações próprios? Tem, beleza? Ela vai ter quais forem necessários para ela. Legal? Então, olha lá. Oi? Alguém? Você botou aqui, parece uma constante também, no meio aqui. É o exemplo, as classes podendo ter 4 compartimentos, no caso. Você mostrou, né? Aonde? Constante, né? Isso. Tem exatamente o mesmo formato dessa classe associativa. Não, de constraint é o quarto compartimento. Aqui, por exemplo... Foi representado, né? Ah, tá. Beleza. Ela está perguntando aqui, só para o pessoal do online, que às vezes o pessoal não entende, ela está perguntando tem o mesmo formato visualmente de uma constraint, do quarto compartimento. Não, mas no caso da constraint, você teria 4 compartimentos aqui. No quarto, você teria alguma informação adicional. Seriam as responsabilidades daquela classe. Aqui você tem 2 classes. Isso aqui são 2 classes diferentes. Eu tenho uma associação entre as classes. E está saindo aqui uma terceira classe do meio do caminho. É outra coisa. Né? Aqui são 3 classes. Lá era uma classe só com 4 compartimentos. Beleza? Beleza. Aí aqui, ó. Classe associativa. Quando a associação entre 2 classes possui multiplicidade de muito em ambas as extremidades. Então eu vou ter muito e muito, eu crio uma no meio. Essa classe é necessária para armazenar atributos transmitidos pela associação de ambas as classes. Beleza? São umas notaçõezinhas que eu não costumo falar muito no curso completo pessoal, porque são um pouquinho mais avançadas e não costumam cair tanto em prova, mas né, a gente agora tem que estar mais preparado aí. Essa questão é muito boa, tá? Eu falo sobre ela no completo, mas eu trouxe ela de novo aqui para reforçar a ideia que a gente tem que falar. Dá uma olhada aí, a questão da Petrobras de 2010. Olha só, pessoal, essa questão é bem boa porque ela trabalha diversos conceitos aqui. Primeira coisa que eu pergunto para vocês aqui, a classe C1, só de olhar para ela, para quem está conseguindo enxergar, é o quê? Abstrata de cara, porque o C1 está em itálico. Se o nome da classe está em itálico, é abstrata. E a 1 pergunta exatamente isso. A classe C1 é abstrata e possui uma operação mostra dados também abstrata. Mostra dados está em itálico? Então também é abstrata. Beleza? 1, perfeita, correta, sem problema nenhum. Agora a questão vai brincar com as visibilidades. Ele fala aqui, a classe C2 não tem acesso ao atributo attrib1. Vamos olhar para o atributo attrib1. O attrib1 é o que, pessoal? Private ou privado. Só aqui nesse diagrama, quem tem acesso ao attrib1? Só C1. Então C2 realmente não tem acesso a ele. Legal. Aí ele fala, mas tem acesso ao attrib2 da sua superclasse C1. Primeiro, C1 é superclasse de C2? Se é pai, a gente chama de superclasse, não é isso? E ele fala aqui, o attrib2 tem visibilidade o quê? Protegido, não é isso? Protected. Então, quem tem acesso aqui ao attrib2 nesse diagrama? Todo mundo, não é isso? C1 e os filhos têm acesso, então não tem problema. C2 também tem acesso, número 2 correta. A questão... Pacote. Aqui no caso agora da 3, o que a gente fala? Um objeto instanciado da classe C3 tem como atributos attrib2 e attrib4. Verdadeiro, pessoal? C3 tem attrib4? Tem, é dele. Ele vai ter attrib2? Tem, é do pai, não é isso? E aí ele fala aqui, mas não tem attrib1 que é privativo de C1.
Certo ou errado? Aqui que está a grande polêmica da questão. A questão é que ele não está perguntando... É isso aí, você já sabe, já encheu o saco de vocês com essa questão, né? Mas aqui a questão é a seguinte, a Cis Gran Rio falou o seguinte, existe uma diferença entre ter e ter acesso. E aqui ele disse que tem. Legal? Ele está dizendo que não tem, na verdade, né? Olha só, olha a diferença aqui. Tem acesso ao atributo attrib2. Uma coisa é você ter acesso, outra coisa é você ter. Quando eu tenho uma classe que tem um pai, ela vai ter todos os atributos que tem no pai dela, inclusive os privados. Beleza? Ela vai ter todos os atributos, inclusive os privados. Mas aos privados ela não vai ter acesso. Aí você me pergunta, para quê? Para nada. Para que ela vai ter, então? Para nada. Isso é teoria. Legal? Então, se eu tinha 20 atributos aqui, todos privados, C3 vai ter todos, mas não vai ter acesso a nenhum. A terceira questão está incorreta, é a letra B, 1 e 2 que estão corretas. Legal? Tranquilo? Silêncio. Alguns já viram essa questão, né? Algumas vezes aí, que é uma questão boa de trabalhar, a gente sempre traz ela para falar a respeito desses assuntos. Beleza? Então tá. A VUNESP, como eu falei, adora notação visual, né? Ele bota desenho e te pergunta, o que é isso? Ou qual dos desenhos é o correto? Ele perguntou em 2014 lá, ó, qual que é a notação que você usa para representar um template de uma classe? Qual que é, pessoal? Template de classe. Dá uma olhada aí. Lembra que template é um quadradinho tracejado que fica em cima da classe? Resposta da letra E. Template. Você pensou o quê? No modelo de classe só. Você pensou só classe, né? Ele está falando aqui, pô, mas eu tinha pensado template de classe, eu achei que era uma classe normal. Não, é o template para a criação de uma classe. É a caixinha com os parâmetros em cima. Você vai passar parâmetros aqui em cima? Realmente é aqui que você bota, diz quais são os parâmetros necessários para parametrizar a criação, instanciação dessa classe aqui. Legal? Beleza? Vamos ver mais uma aí, ó. De novo, a VUNESP cobrou um negócio que eu não falei. Dá uma olhada. Olha lá, pessoal, aqui ele desenhou um diagrama de classe com uma classezinha só. E ele botou aqui pessoa. Ele não deveria ter pintado isso aqui não, tá? Por quê? Porque isso é uma linha. Uma linha que sai daqui e vem para cá. Não são duas caixas uma do outro lado da outra. O estagiário foi lá e deu no Paint e deu printar. Ah, vou pintar para ficar bonito aqui. Fez merda. Que não deveria ter feito isso. Porque isso aqui é só uma linha que sai daqui e vem para cá. Que tipo de relacionamento é esse? Mas qual tipo de relacionamento do OML é esse aqui? É uma associação. É uma associação simples, mas é uma associação de uma classe com ela mesma. O que eu estou dizendo aqui? Pessoa é um morador e pessoa pode ser síndico também. Não é isso? Uma pessoa tem um síndico. Não é isso? É isso que no final das contas vai ter. Um síndico vai ter vários moradores. Não é isso? Eu leio o relacionamento assim ou eu leio assim. Beleza? Tem um, na verdade, aqui no caso, né? Então, pessoal, entre as opções aqui, ele fala, no diagrama está representada uma associação. É uma associação. Isso aqui é uma linha que liga de volta à mesma classe. De que tipo? Letra? Letra? A reflexiva, ou seja, uma classe referenciando ela mesma, com uma setinha para ela mesma. Poderia ter setinha aqui, tá? Aqui, no caso da associação, não é obrigado você colocar setinha. Você pode colocar se você quiser. Quando não existe setinha, o Martin Fowler diz no livro dele, vamos considerar, se não existe setinha, que é um relacionamento bidirecional. Ou seja, ele vem para cá e ele vem para cá. Beleza? Legal. Então, mais uma, essa aí para cego. Aumentei a fonte pra caramba. No ML2. Dá uma olhada aí. Chegou um e-mail? Chegou dúvida? Pessoal, para quem... Deixa eu falar aqui.
Para quem tiver dúvida no online, vai mandando e-mail que antes do intervalo a gente vai falar, vai responder as dúvidas e depois também, depois do final da aula, a gente responde o resto das dúvidas aí. Vamos lá, olha só, a questão da VUNESP aqui de 2013 falou o seguinte: na UML2, a forma para se indicar uma associação derivada é qual? Qual a resposta aí, pessoal? Vocês sabem, né? Mas eu vou explicar que nem todo mundo sabe o que é uma associação derivada. Você pode ter uma classe, ou câmera, dormiu. O cara cochilou, o ML, pô, de sábado de tarde. Quando chegar a aula de 7h30, tu vai estar... Beleza, o ML, olha lá, pessoal, eu tenho minha classe X aqui. Eu posso ter um atributo aqui, A, que é privado, sei lá. Eu posso ter um outro atributo aqui, protegido, que é o B. Mas eu posso querer dar mais informação para esse atributo. Eu posso dizer que esse atributo é um atributo que é derivado de outros dois atributos. E aí, o que eu faço? Quando eu quero dizer isso, eu boto uma barra nesse meu atributo aqui. Beleza? Hã? Aniversário. O exemplo que eu sempre dou para o pessoal é números de dias corridos. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, a data inicial... Idade é um bom exemplo, né? Se eu tenho data inicial, data de nascimento e data atual, você concorda comigo que eu consigo fazer a conta e saber a idade do sujeito? Mas por algum motivo eu quero guardar dentro da minha classe um atributo idade. E aí, aquele atributo é derivado de outras duas informações que já existem na minha base. Beleza? Anotação para isso, barra. Sempre barra nesse caso aí. Tranquilidade, pessoal? Acordou, cara? Quer um café? Tô brincando.